Quero, nesta feliz oportunidade, saudar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria indescritível estar aqui pela primeira vez neste templo. Quero agradecer a Deus por esta honrosa oportunidade. Também agradecer a Deus pela confiança que os pastores, os líderes desse ministério confiaram a mim para transmitir a palavra de Deus. Aprendi com meu pai na minha infância, quando ele pregava nos lugares onde ele passava, dizia o seguinte: a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Quero agradecer ao pastor Fábio, pastora Catius, pessoas que eu amo, conheço há muitos anos, vasos de Deus. Fiquei feliz de encontrar aqui a irmã, a pastora Thalita, seu esposo. Deus abençoe. A irmã que trabalhava na Avon um tempo atrás, cadê ela? Isso, está ali. A outra irmã que era do quadrangular, que eu falei por último aqui agora, pastor Igor, cadê ele? Lá atrás. O batera, que quem sabe faz ao vivo de forma eficaz. Quero louvar a Deus pela sua vida nesta noite. Como é a primeira vez que eu venho aqui em Coqueiral de Itaparica, nessa igreja, quando der meia-noite, já estaremos em casa, fiquem tranquilos. Amém? Abra comigo, por favor, sentado como você está. Romanos capítulo 8, versículo 19. É um texto conhecido, mas eu quero partilhar convosco. Justificar a ausência da minha eterna namorada, porque você sabe que quem trabalha em comércio não tem jeito, né? Trabalhei até 17h40, fui em casa, tomei banho correndo, e estou aqui, daqui a pouco eu vou retornar para fechar a loja. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga se estou procurando. Vou esperar você procurar. Amém? Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Dentro de uma visão que temos, sabemos onde estamos, precisamos saber onde queremos chegar. Quando eu tenho uma ação para com os céus, há uma reação de Deus para a minha vida. Quando eu me coloco na presença de Deus, haverá manifestação dele na nossa vida. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, ao dissertar ou escrever as epístolas, Paulo falava com muita propriedade. Imagine você, um homem considerado o bandeirante do cristianismo, o homem que sabia se colocar bem, o homem que conseguia fazer leitura de tudo que ele lia, ou de tudo que as pessoas faziam. Paulo começa a entender e nos ensinar que nós precisamos colocar alguma coisa no coração para que haja manifestação de Deus na nossa vida. As 3 mensagens da Bíblia, a mensagem do Calvário, a mensagem do Pentecoste e a mensagem do arrebatamento da igreja. 3 coisas imprescindíveis para o nosso conhecimento, para a nossa reflexão. Quando nós entendemos a mensagem da cruz, aí você vai perceber, refletir, por essa razão que você está aqui. Alguém teve que morrer em meu e em seu lugar, para que houvesse então a manifestação do amor de Deus em nossa vida. Considerado por muitos leitores, por muitos cristãos, João capítulo 3, versículo 16, como texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vocês vão perceber o seguinte: qual outra palavra que o tradutor, ou aquele que transliterou o grego e traduziu para a gente, não encontrou outra palavra que pudesse destacar? Inexplicável, imensurável, indescritível, não. A palavra
a palavra que mais se adequa para esse tema é tal maneira. Aí Paulo vai dissertar os Efésios, dizendo o seguinte, quando falamos de mensagem da cruz, a manifestação de Deus. Para a gente entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isso é manifestação do imensurável amor de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 49, se não me falha a memória, há uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A manifestação de Deus se dá em nossos dias. Não vai mandar anjo aqui, muito pelo contrário. Aleluia. Em algumas igrejas por aí, algumas portas que se abrem hoje, prega-se o seguinte: olha, tem anjo subindo pelas portas, pelas paredes, entrando pela janela e pelas portas, e o povo pula, o povo sapateia. Mas quando diz assim, olha, Jesus está aqui, o povo se cala. Vamos entender uma coisa hoje aqui: o papel do Espírito Santo na terra é glorificar Jesus Cristo. Há uma unção tremenda aqui nesta noite. Veio o Pentecoste, a manifestação de Deus. Olha, veio a promessa em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som. Não foi um som de John Lennon, não foi um som dos Beatles, não. Veio do céu um som tremendo e inflamou os corações. Esse detalhe importante: cada um falou na sua própria língua. Eita glória! Não houve confusão como lá na Torre de Babel. Houve entendimento, porque o Espírito do Senhor é que compungiu aquelas pessoas, é que encheu, é que moveu, e Ele quer fazer isso com você nesta noite. Eita glória! Eu anotei alguns pontos importantes aqui. 3 aspectos importantes da manifestação de Deus, já acabei de falar. A manifestação de Deus se dá quando você abre a Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz assim: tendo eles orado, primeiro ponto. Segundo, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Terceiro ponto, todos foram cheios e com intrepidez, com ousadia, anunciaram a palavra de Deus. Para que haja manifestação de Deus, a gente precisa ter uma vida de oração. Não existe. Perguntaram a Billy Graham uma vez: ô reverendo, por que quando o senhor prega, as pessoas choram, as pessoas tremem, e após o sermão que você prega, vem milhares e milhares de pessoas à frente chorando, se rendendo? Qual é o segredo dele? Vai lá debaixo do palanque, dá uma olhadinha lá. Tinha mais de 40 irmãos intercedendo pela palavra, pela ministração da palavra e pelo pregador. A oração é a mola propulsora para que seja derramada sobre nós a manifestação de Deus. Eu não tenho vergonha de falar, já vi muita água passar debaixo da ponte. Cadê a irmã que cantou aqui? Ela xerecha morsta. A irmã que estava cantando aqui. Depois eu falo, fique tranquilo. Não, vi muita água passar debaixo da ponte. Já passei muitos percalços na minha vida. E vejo as pessoas falando bobeira hoje. Estava com meu pai semana passada, que é pastor, conversando. Uma pessoa disse o seguinte: que o evangelho está se perdendo. O senhor concorda? Eu falei: concordo com você, que você está perdendo o evangelho. O evangelho não se perde porque é poder de Deus. Mas pastor, aleluia, estão acontecendo alguns escândalos aí. Não se preocupe com isso. E vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve.
Os escândalos vão continuar acontecendo, mas o Evangelho continuará a ser poder de Deus. Paulo escreve aos Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Eu disse anteriormente, né, que eu não tenho vergonha de dizer as coisas da minha vida. Passando um momento ruim na minha vida, muito sério, um problema que me traria ou me deixaria haver navios na vida. E um dia eu estava em casa, sentado lendo um livro, e Deus começou a falar alguma coisa no meu coração. Negão subiu para o terraço, eita glória! Lá no terraço, sol quente, meio-dia, era um feriado. Só Deus sabe a luta. Hoje tenho prazer de ter doutorado em passar em deserto. Se você quiser conversar um pouquinho depois do culto comigo, que é deserto, eu vou te explicar. É interessante que eu subi para o terraço, sol quente, debaixo da cobertura daquele telhado lá, eu de joelho falando com o Senhor. Falei: Senhor, eu vou te dar 24 horas. Olha a minha ousadia. O Senhor resolveu meu problema. De repente, uma voz meiga, suave, aleluia, fala aos meus ouvidos: meu servo, não se preocupe, porque eu estou contigo nessa luta que estás passando, é para o teu crescimento. E naquele momento eu comecei a ficar: o que é isso, Deus? Aí Deus falou assim: daqui a 4 horas eu vou lhe provar que eu estou contigo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Os pastores conhecem o Deus que eles servem. Talvez muitos conhecem o Deus que serve. Em casa tranquilo, o telefone tocou. Eu peguei o telefone. Alô? Um vozeirão de trovão. Estou indo à sua casa. Chegou lá em casa, da forma que Deus falou, 4 horas exatamente. A gente precisa entender que a oração é uma ferramenta que nós temos para a transformação do coração de outras pessoas. Porque quando a gente ora, as escamas caem por terra. Cadê a irmã que cantou ela? Qual o seu nome, querido? Camila. Deus está te dizendo nesta noite: espere mais um pouquinho, porque estou destronando aqueles que se levantaram contra ti, para que você não continuasse o seu ministério. Estou lhe dizendo nesta noite: descanse o coração, porque a página da tua vida está sendo virada nesta noite. Não se preocupe, porque já estou enviando os meus anjos com a espada de fogo na mão, e tu verás o que vou fazer no meio deles. Haverá uma confusão muito grande, e vão se retratar com você, dizendo o seguinte: nós erramos e queremos te pedir perdão. E Deus está falando mais assim, ó: se prepare, se consagre, porque através da tua vida eu vou revolucionar um povo, uma cidade, porque eu te chamei para uma grande obra. E Deus está falando assim: eu vou fazer na hora certa, está chegando o momento de fazer. E Deus mostra-me uma parede pela metade, e Deus diz assim: aquilo onde a sua mão não alcança, e aquilo que você precisa, eu já estou te entregando hoje. Receba em nome de Jesus. Mas a oração, ela faz um negócio tão interessante na nossa vida, que a gente começa a perceber, quando a gente ora, as coisas que acontecem ao entorno da nossa casa, ou que acontece próximo a gente, contra a gente,
não tem problema. Vão se levantar todos os dias contra nós. Isso é lógico. Isso é normal. Mas quando se levantam, eita glória, quando você clama a Deus, Deus te dá uma vitória muito grande. Segundo ponto desse versículo, diz a Bíblia, aleluia, glória a Deus, que move o lugar onde nós estamos. Lembremos de uma coisa importante aqui. Quando a gente lê Salmo de número 92, versículo 12, o salmista escreve assim: o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Quem conhece a palmeira sabe muito bem. Obrigado, jovem. Quando você chega em um determinado lugar, de longe, você já vista a palmeira. É bela. E aquela palmeira, ela é tida como referência para as pessoas, porque ela é bela. A formosura que ela tem é coisa que contagia a gente. Crescerá como cedro no Líbano. O que Deus está falando nessa noite? O cedro, na verdade, a raiz dele vai se aprofundando, ele abraça a rocha. Se tiver outra próxima, ele abraça a outra. A lição que nós temos é que nós precisamos estar ligados em Cristo, que nós vamos florescer onde nós estamos. Não precisa pular de galho em galho para florescer. Floresça onde você está. Mas pastor, não tem como. Tem. Se você está na presença do Senhor, você vai florescer, porque a ardente expectativa ou expectação da criação é: vem em mim, vem em você, a manifestação dos filhos de Deus. Eu viajei para Salvador com a minha esposa no evento que teve lá de música, chamado Feira da Música. Interessante que quando chegamos no evento, no dia seguinte a gente tinha acertado as coisas que ia acertar, realizado os negócios, nós fomos passear na cidade. Quem conhece Salvador aqui vai entender o que eu estou falando. Quando você chega em Salvador, tem um ponto do chamado Elevador Lacerda. Aí nós chegamos ali, demos uma olhada com um grupo de lojistas do interior de São Paulo. Aí nós fomos num lugar interessante, um convento. Chegamos no convento, entramos, precisa pagar para entrar. Como a gente está fazendo um estudo sobre espiritualidade, mas entramos naquele convento, e o que mais me impressionou ali, sabe o que foi? Você vê as paredes, o teto, ouro puríssimo, chega a reluzir. E tinha um casal perto, próximo a gente, que não era evangélico. Eles começaram a chorar. E eu não deixo a coisa por menos. Eles começaram a chorar. Falei: vocês estão chorando por quê? Por causa dessa beleza aqui. Está no meu celular aqui, chega a brilhar, reluzir, melhor dizendo. Falei: deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês conhecem Jesus de Nazaré? Já ouvimos falar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A minha Bíblia diz que lá no céu as ruas são de ouro e de cristal. E começamos a conversar. Eles se interessaram. Eu dei uma olhada. Só que a traça vai corroer. Daqui a pouco vem uma avalanche de tempestade, vai acabar com isso. Mas olha uma coisa: onde você vai, onde você pretende morar, onde nós iremos morar, não lá a traça não corrói, não faz nada. Mas como é isso? Sentamos, mais de 30 minutos vamos conversar. Saíram, voltaram para São Paulo, evangelizados. A gente se fala toda semana, já mudaram o rumo da vida. Se a minha vida não gerar outras vidas, tem alguma coisa errada comigo. Acho que eu não contei isso para vocês. Eu tenho uma sobrinha, trabalha comigo na loja. Ela aprendeu a orar com a gente. Só que ela nasceu com o ombro esquerdo descolado. No dia que ela nasceu, eu estava no interior, cheguei. Aí de repente,
A minha esposa falou assim, ó, a menina nasceu e o braço está descolado, vão tentar fazer uma cirurgia para ver se resolve o problema da menina. Aí eu estou debaixo do chuveiro, orando, paradinho, chorando, estava com a cabeça quente, água fria no cabeça do crioulo assim, ó, caindo. Aí Deus falou comigo assim, pega o óleo, vá ao Santa Mônica e unge aquela criança. Saí imediatamente, cheguei lá, todo mundo chorando. Falei, para de chorar, gente. Não, vai chorar, para de chorar. Deus nos mandou aqui, vamos orar. Oramos, entrei na UTI. Os médicos não queriam deixar eu entrar. Aí uma enfermeira entendeu que era Deus. Onde tem alguém que ora, entende os mistérios de Deus. De repente, entrei, peguei um pouquinho do azeite, pinguei aqui nela, pinguei no bracinho, e ela estava ali toda entubada. De repente, fui para casa, 2h30 da manhã, ligaram para nossa casa, minha sogra e minha cunhada chorando. Aí minha esposa se apavorou. O que foi? Não parava de chorar. Aí meu cunhado conseguiu respirar e disse, aconteceu o milagre. Escute uma coisa. Isso não é história de conversa fiada não, carochinha não. Vocês vão lá na Songs, em Centro de Vila Velha, quem é a Aline aí, ela vai te falar, a mãe dela vai te falar o milagre. Se a minha vida não mover o lugar onde eu estou, eu preciso fazer o caminho de volta. Eu preciso acertar o meu altar. Terceira coisa. Que horas aí? Terceira coisa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu posso falar que eu sou breano, né? Antigamente só era cheio de poderes quem pulava, que andava com terno, manga, as irmãs com manga aqui, bainha aqui embaixo. Onde eu morava no interior, as irmãs, um calor terrível, usava anágua e combinação. É sério, um calor terrível. 1h da tarde, as irmãs com o vestido fechado aqui em cima, não podia tomar refrigerante no bar. Verdade. Então, ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com matéria, é de dentro para fora. Aleluia. Claro que muitas pessoas oravam, e eu tenho uma tia que ela era fundamentalista mesmo, não podia tomar um refrigerante, não podia ir à praia, mas era uma mulher que orava, mas tinha uma sabedoria. Falou assim, Deus me quer assim, mas você, o que Deus te tocar, você faz. Mas me recordo que uma vez chegou uma mulher enferma na casa dela, sobre a maca, pararam a ambulância em frente à casa dela. Vamos chegar na casa dessa mulher aqui, que ela tem uma pretinha aqui, que olha, a coisa acontece. A minha tia, cheia de Deus, a mulher tinha fogo até nos ossos. Quando chegaram com a cama à porta da casa dela, chamaram-na, ela estava em jejum até 1h da tarde. E ela estava de joelho. Filho, mamãe, estou te chamando. Ela fez assim, estava entregando jejum. Quando ela saiu, não sabia de nada. Ela já saiu, colocou a mão no coração daquela pessoa que estava ali e disse, ressuscita! Na hora. E eu tenho uma palavra profética aqui nessa noite. Se prepare para um grande mover de Deus neste lugar. Se prepare, porque o fogo vai queimar a palha que estiver aqui dentro. Se prepare, porque está vindo algo de Deus para essa igreja. Abre-se um painel aqui nessa noite, e Deus está dizendo assim, outras cidades serão colocadas estacas.
E não vai precisar de investimento pesado da igreja, desse ministério, porque Deus já está providenciando todas as coisas. Se preparem, meu Deus. Porque há uma reunião no inferno, hein? Não sei se é da direita ou se é da esquerda, mas Deus está falando assim: eu plantei o meu povo neste lugar, e daqui, escute bem, daqui Deus mostra o mapa do estado e de fora do estado, das coisas que Ele vai começar a fazer nesse ministério. Ele é e é um mover tão grande. Alguém que saiu do ministério precisa retornar para se retratar. Deus está falando nesta noite, porque esta é minha obra e não pode ser feita de qualquer jeito. Mas Deus vai trazer para o homem se curvar e entender que Deus é o dono desta obra. Ser cheio do Espírito Santo, eu posso falar porque sou coreano, eu falei para você. As pessoas, pode ser, irmão, a paz do Senhor. E como não tem nada a ver uma coisa com santificar, santidade é separação. Tem que estar aqui dentro. Cara feio não quer dizer nada para ninguém, não. Cara feio para minha fome. Verdade é essa. Ser cheio do Espírito Santo precisa, o que eles vão fazer? Ter o fruto do Espírito na vida. Tem que ter o fruto do Espírito. Pena que não vai dar para falar muita coisa aqui hoje não. Mas deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Após ser cheio do Espírito Santo, qual é a missão da igreja? Papel principal: pregar o Evangelho, conquistar vidas. Qual é a visão de uma igreja? Ser uma igreja diferente para fazer diferença. Quais são os nossos valores? Eita glória! Aqui que Paulo vai falar: ei, considere o outro superior a você. Aceite o outro como ele é. Aí, livro do profeta Jeremias, vou ler para não errar. Capítulo 29, versículo 10 diz assim, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, aleluia, e mudarei a vossa sorte. Os valores são esses. Eu preciso. Que valores são esses? Aplicar na minha vida o fruto do Espírito. Quando Paulo está falando dessas coisas, que a manifestação de Deus, ela é vista através dos filhos de Deus. O que é manifestar? Eu expressar o que Deus quer para este mundo. O que é manifestar? É a minha vida falar mais alto. O que é manifestar? É eu passar a entender a grandeza de Deus na sua vida. Deus está falando aqui. Vai trazer cânticos celestes neste lugar. Deus está falando nesta noite que vai trazer um arrebatamento aqui neste lugar. Deus vai te tomar por alguns momentos, vai te falar coisas profundas, vai te revelar segredos, e por onde você passar, você contará o povo para a edificação e crescimento da igreja. Quais são os valores?
nós vamos perceber em Lucas capítulo 10, versículo 25. Após Herodes demitir muita gente dos templos da cidade, como Charraster, nós temos uma unção tão grande aqui. Deus está me dando uma palavra que eu vou falar agora. Escute essa. Estou abrindo a tua madre hoje. O meu milagre está acontecendo no seu ventre nesta noite. Será gerado escolhidos por mim no teu ventre para uma grande obra. E a minha promessa se cumprirá na tua vida. E aqueles que diziam, é ventre seco, Deus opera o milagre, agora receba em nome de Jesus. O mercador judeu está descendo de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, os salteadores roubaram aquele homem, bateram nele. Só estou falando rapidamente. Ficou seminu, maltrapilho, machucado, ensanguentado. Suponhamos que esse monitor aqui seja o mercador judeu. O sacerdote que tinha as prerrogativas de representar o povo, de fazer análise de todas as coisas e não deixar ninguém em maus lençóis, passou longe. O levita, da mesma forma, o levita naquela época, ele era um auxiliar do templo, isto é, auxiliar de serviços gerais, e também ocupava-se com a música no templo. Passa longe. Desce o bom samaritano, viu o homem, se aproxima dele, cuida dele, abraça aquele homem. Você vai entender o que Deus quer falar aqui. Cuida dele. Aqui nós temos a prática do serviço, valores. Cuidou dele. Pega aquele homem, leva para uma hospedaria, diz assim, ó, cuida dele. O que você gastar, quando eu retornar, eu vou te restituir. Pastor, o que tem a ver com isso? Foi entregue para nós uma missão de pregar o evangelho. Valores. Cuidar de pessoas. Tratar dos doentes. Deus nos deixou essa grande responsabilidade. Uns fazem parte da grande omissão, e os espertos que conhecem Deus, que servem, fazem parte da grande comissão. Não, os da omissão são os omissos que vê o outro caído e não quer cuidar. E qual é a mensagem, pastor? Ele foi assunto aos céus, nos deixou a incumbência de pregar o evangelho. Quando ele voltar, vai dar o galardão a cada um segundo aquilo que ele fez. O bom samaritano está aqui nesta noite para sarar as feridas da tua alma. Qual o seu nome, meu varão? Você está em pé aí? Seu nome? Tiago? Jean? Há uma palavra no livro de Daniel, capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 11, que Deus achou em Daniel um espírito excelente. Deus te levanta com um grande propósito para um grande projeto. Não lhe conheço, mas Deus está falando nesta noite. Se jogue na obra. Entre na dimensão com Ele. Porque Deus te tornará conhecido às nações. Talvez tem gente que não dá a mínima por você, até te discrimina. Mas o meu Deus está falando nesta noite. Estou achando graças em ti.
O meu Deus vai fazer coisas estranhas para muita gente, assombrosas para muita gente, mas para aqueles que conhecem o poder de Deus, são coisas celestiais. Se prepare, coma a palavra, você será um arauto que vai ministrar com muita eficácia, porque Deus vai te usar. Permaneça na posição, não fuja do seu chamado. Ela como chair, I chair, sell como chair, mocer. Redes sociais, só coisas santas, coisas sérias, porque Satanás está furioso com a sua vida. Mas o meu Deus te levanta hoje com poder, para lhe dizer que Ele vai te usar com poder tremendo. Receba esta palavra nesta noite. Para finalizar, já são 20 horas, eu quero só falar uma coisa importante aqui. Eu estava conversando com meu pai é um grande estudioso da palavra, gosta de ler, e ele me contou uma experiência que eu achei fantástica. Quantos oficiais tem na igreja aqui? Pastores, líderes aqui na igreja? Quantos mais ou menos tem? O número mais ou menos? Uns 10? Ok. Meu pai estava me contando uma experiência que ele leu há uns anos atrás, um grande filósofo. Estava ele mais uns 40. Eles pensaram em construir uma casa numa cidade. Só que todos começaram a construir com um muro de 6 metros, de 8 metros. E esse homem, o local que ele tinha a casa era numa praça, no centro de uma cidade. E perguntaram assim, o engenheiro, como o senhor quer que a gente construa a casa para o senhor? Ele falou assim, olha, pode construir minha casa, com tantos cômodos, mas com detalhe. Em volta da casa e em cima, eu quero a casa de vidro. Eu não quero a casa com muro alto nem com parede, quero de vidro. E não quero muro. Mas por quê? As pessoas precisam me ver, saber quem eu sou, porque a minha vida precisa falar mais alto do que qualquer tipo de muro alto. Eu não preciso de segurança, eu preciso que as pessoas me vejam e que a minha vida venha modificar e transformar outras pessoas. Assim se dá a manifestação de Deus nos dias odiernos em que nós vivemos. Qual é a tua necessidade nesta noite? Pastor, eu tenho uma dificuldade de suportar o outro. Como Deus pode se manifestar na sua vida e a sua vida ser referência para outras pessoas? Pastor, eu tenho dificuldade em amar o meu irmão. Fechando a palavra. Quando você conhece a história, quando Onésimo rouba, tira de Filemão muitas coisas, encontra-se depois com Paulo na prisão, e Onésimo começa a conversar com Paulo, a sua vida, o seu estado, e Paulo passa a entender, na verdade, que Onésimo estava vivendo. Depois de ser tratado, curado. Primeira coisa, para a gente curar alguém, primeiro, precisamos ser curados. Doente não pode curar doente. Aí Paulo viu aquilo ali. Depois que ele percebeu a grandeza do poder de Deus que entrou na vida de Onésimo, ele faz uma carta. Filemão, escreveu tudo e no final colocou assim, ó, Filemão, receba Onésimo como se estivesse recebendo o meu próprio coração. Isso é amor, querido. Isso é grandeza. Isso é graça. E nós precisamos. Deus vai fazer, cada osso vai se juntar o seu osso. Comunhão. Se houver koinonia, que é a comunhão, vocês irão ver como o inferno será abalado pelo poder de Deus. Nós vamos saquear o inferno, porque existem pessoas dentro das igrejas que precisam ser curadas. E Deus me trouxe como profeta aqui nesta noite, para lhe dizer
que a manifestação dele nesses dias atuais precisa ser através da nossa vida. Deus não vai mandar anjo, Deus quer usar você. Vocês trabalharam esses 12 dias com uma visão de reino, trabalharam com uma reação que precisamos ter em relação à adversidade que está acontecendo aí. E agora fechamos dizendo que Isaías capítulo 40, versículo 5: e a glória do Senhor se manifestará. Hebron 2019, o ano da visão.